Olá, aluna. Olá, aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula de física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Bom, a aula de hoje nós vamos falar sobre número atômico, número de massa, massa atômica e isótopos. Ok? Então, ficar ligadinho na aula de hoje, papel, caneta, faça as suas anotações, ok? Faça os seus registros, porque posteriormente você pode pegar esses seus registros, dar uma lida, assistir esta aula novamente, se tiver alguma dúvida, né? Você vai encontrar lá na plataforma Gonçalves Dias essa aula e outras, ok? E isso aí vai ajudar com que você entenda o conteúdo, né? E fique preparado aí para os vestibulares, tá ok? Então vamos, né, dar início, né? Então vamos começar falando sobre número atômico, depois vamos falar sobre número de massa, a massa atômica e isótopos, né? Dentro da aula de hoje nós temos alguns exemplos, né, algumas questões que serão respondidas aqui, ok? Então vamos lá, ligadinho. Então vamos começar com o número atômico, certo? Então por meio do modelo atômico de Rutherford, certo? Modelo atômico de Rutherford, lembre-se do seguinte, certo? Nós tivemos aí uma, uma evolução dos modelos atômicos, certo? Então o átomo, né, a palavra átomo, então o A ele é negação, né, e tomos significa divisível, certo? Ou seja, a palavra átomo significa que é uma partícula indivisível. Ou seja, a partir daquele momento a matéria não consegue mais se dividir. Ok? Aí nós tivemos alguns modelos atômicos, modelo atômico de Dalton, modelo atômico de Thomson, que tratavam aí essa partícula, né, esse átomo, ainda como indivisíveis. O modelo atômico de Thomson ainda tem ainda uma evolução, né? Porque o modelo atômico de Thomson ele vai falar aí sobre a presença de cargas elétricas, né? A presença de cargas em geral, tá certo? Dentro do nosso modelo, tá ok? E a partir do modelo atômico de Rutherford, nós já temos uma divisão bem explícita, certo? Nós temos o núcleo e nós temos uma eletrosfera, certo? Então tem um núcleo e uma eletrosfera, justamente por conta de observações feitas, não é, de ondas de raio-x incidindo sobre essas partículas. Então, o comportamento, não é, do padrão de difração e do padrão de interferência, certo, levou a crer que o modelo atômico ele era um modelo atômico que é divisível, certo, e não mais indivisível, certo. Então, na essência da palavra, a palavra átomo, certo, para o que é, né, hoje em dia, ela se tornou até de uma forma equivocada, tá certo? Porque o nosso modelo atômico, ele é um modelo atômico que ele é divisível, ele pode ser separado, tá certo? O modelo atômico de Rutherford, certo? Ele não é este que está aparecendo aqui, porque o modelo atômico de Rutherford ele trata apenas de uma partícula positiva no meio e os elétrons, né, fazendo ali as suas órbitas, né? Lembrando que essas órbitas elas não são contínuas, elas são discretas, tá certo? Bom, então, por meio do modelo atômico de Rutherford, que foi um grande avanço, algumas características dos átomos passaram a relacionar, né, as cargas elétricas como suas partículas constituintes, ok? Sendo que os prótons são positivos, os elétrons negativos e os nêutrons não apresentam cargas, certo? Porque nós vamos ter o seguinte: depois de Rutherford nós temos o modelo atômico de Bohr, certo? Que é o modelo atômico mais completo. Então nós temos aqui um exemplo, né, do que seria o nosso modelo atômico, né, que é o mais aceito, que é o modelo atômico de Bohr, certo? Os livros mais antigos falam sobre o modelo atômico de Rutherford-Bohr, certo? Mas nós tratamos apenas com o modelo de Bohr, tá ok? Nós temos no núcleo prótons e nêutrons, tá ok? Isso no núcleo. E nós temos os elétrons aí em suas órbitas discretas, tá ok? Então esse é o modelo atômico que é o modelo atômico mais aceito, certo? Pela sociedade científica, né? Então com base nas informações, né, do que é próton, nêutron e elétron,
foram definidos alguns conceitos diretamente relacionados a essas partículas, certo? Suas cargas e seus números que servem para identificar os átomos, como o número de massa, representado pela letra A, e o número atômico que nós vamos apresentar pela letra Z, ok? Então, a seguir nós vamos ter os conceitos da forma que eles são definidos. Por exemplo, o número atômico, representado pela letra Z, ele é a quantidade de prótons existente no núcleo do átomo. Certo? Nós vamos sempre fazer relação ao núcleo, certo? Porque a maior quantidade de massa, né, toda a massa de um átomo, ele vai estar no núcleo. O núcleo ele é muito massivo em relação ao elétron, tá certo? Então, a massa do átomo ele vai estar toda no núcleo, tá, ok? Enquanto o elétron ele não vai ter essa relação. A massa do elétron ele é insignificante perto da massa do núcleo, tá certo? O núcleo é muito massivo. Então, o número atômico, certo? Ele é a quantidade de prótons existentes no núcleo do átomo. Então, nós estamos falando de prótons, partículas positivas, tá certo? Então, é o seguinte. Então, nós vamos observar a quantidade de prótons, certo? Ou do número atômico, né? No átomo de sódio, ok? De sódio aqui, desculpa. Que é igual à quantidade de elétrons, né? Quando o átomo está no seu estado neutro. Ok? Então é o seguinte, nós vamos ter uma quantidade de partículas positivas igual a uma quantidade de partículas negativas, bem como está aparecendo aqui né, na nossa figura. Então nós temos uma quantidade de, né, contando aqui, nós temos 11 prótons, tá ok? Então o nosso número atômico, ele é igual a 11, né? O número atômico é igual ao número de prótons. Então, no nosso núcleo, nós temos 11 prótons, então nós vamos ter o número atômico igual a 11. Quando ele diz que o sódio está no seu estado neutro, é porque o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Tá, ok? Então, isso aqui é importante. Ó. O átomo está em seu estado neutro. Quer dizer o seguinte, que eu tenho 11 prótons e também vou ter 11 elétrons. Certo? Aqui na eletrosfera. Então, se nós contarmos aqui a quantidade de bolinhas, né, vermelhas, nós vamos ver que tem 11. Tá, ok? Então, são 11 elétrons e 11 prótons. Certo? Aqui em cima nós temos o exemplo do hidrogênio. O hidrogênio, certo? Ele tem o número atômico igual a 1, porque ele tem um próton apenas no seu núcleo. Ok? Então, um próton, neste caso, vai estar também neutro, porque eu tenho um elétron. Tá, ok? Então, é desta forma que a gente define o número atômico. Certo? Então, o número atômico vai ser o número de prótons existente aí no núcleo deste átomo. Tá, ok? Bom, e o número de massa? O número de massa é a soma do número atômico, certo? Ou o número de prótons, com a quantidade de nêutrons que vai existir, certo? Lembra que eu falei que toda a massa do átomo está no núcleo? Então, se eu pego a quantidade de prótons e somo com a quantidade de nêutrons, eu vou ter a quantidade de massa total deste átomo, né? Ou o número de massa representado pela letra A. Então, o número de massa é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Tá certo? Então, ou nós também podemos dizer que o número de massa é a quantidade do número atômico, né? Vai ser a soma do número atômico mais o número de nêutrons. Tá certo? Então, o número de nêutrons é o quê? É eu pegar a massa e subtrair do número atômico. Ou seja, eu pego a massa total e retiro desta massa total o número de prótons. Com isso vai ficar apenas o número de nêutrons. Certo? É muito simples, é uma matemática, né, muito simples. Então, a gente faz uma subtração do total com aquilo que eu não quero. Então vai ficar só aí o nosso número de nêutrons. Tá, ok? Olha só o exemplo, para ter um entendimento aqui. Ó.
O elemento sódio possui 11 prótons e 12 nêutrons. Olha só, 11 prótons e 12 nêutrons. Qual é o seu número de massa? Certo? Tem 11 prótons e 12 nêutrons. Então fica bem simples, né? Então, basta eu somar o número de prótons mais o número de nêutrons. Certo? Vai ser 11 prótons mais 12 nêutrons. Isso vai dar um total de 23. Ou seja, o número de massa é 23. Certo? Isso desta partícula de sódio. Tá ok? E qual é o seu número atômico? O número atômico, nós vimos que é a mesma quantidade de prótons existentes. Então, o número atômico é igual a 11, né? Igual a 11. O número atômico é o mesmo número de prótons. Tá ok? Vamos para um outro exemplo. Um átomo de ferro, né? Aí ele dá o número atômico, que é 26, possui número de massa igual a 56. O número atômico é 26 e a massa é 56. Então, quantos nêutrons existe aí nesse núcleo? Aí se torna bem fácil, né? Eu sei que o número de nêutrons é a quantidade de massa menos o número atômico. Certo? É a massa total menos os prótons. Aí vai ficar só os nêutrons. Tá certo? Então, a massa total é 56 e o número atômico, né, o número de prótons, é igual a 26. Então, fazendo 56 menos 26, isso vai dar um total de 30. Nós estamos falando, então, de 30 nêutrons. Tá certo? Então, eu tenho 30 nêutrons, eu tenho 26 prótons, e isso dá uma massa de 56. É fácil, né? Muito simples. Fazendo essas contazinhas básicas, né, de subtração e adição, entendendo quem são os elementos, né, e quais são as suas participações aí dentro do núcleo atômico, dá para entender isso aí bem facinho, né? Vamos a um terceiro exemplo. Qual o número de próton, nêutron e elétrons, certo? Agora nós queremos três, ó, próton, nêutron e elétrons, que existem respectivamente no átomo do mercúrio. Certo? Aí nós temos essa nomenclatura, certo? Nós temos o número 80 aqui embaixo e em cima nós temos o número 200, certo? Presta bem atenção. Ó. Na representação de um elemento químico, certo? O número de massa, né, que é a soma dos prótons e dos nêutrons, aparece na parte superior. Então quer dizer o seguinte, que aqui é o mercúrio de massa 200, ok? E o número atômico, que é o número de prótons existentes no núcleo, ele está na parte inferior. Então, embaixo é o número atômico e em cima é o número de massa. Certo? Então, nós temos aqui, por exemplo, o elemento X, embaixo eu tenho o número atômico e em cima eu tenho a massa. Certo? Eles podem aparecer também no mesmo lado, não precisa ser de lados opostos. Vai aparecer um embaixo e um em cima, pode ser do mesmo lado. Esse 200 poderia estar aqui na frente. Tá ok? Mas você já iria entender que embaixo é o número atômico e em cima é o número de massa. Então vamos lá. Qual é o número de prótons, de nêutrons e de elétrons? Muito simples. O número de prótons, nós já sabemos que é o número atômico, que vai ser 80. Basta a gente comparar este elemento, do jeito que aqui está, com a nossa observação que está aqui em vermelho, lá embaixo. Então, o número atômico ele é 80. O número de nêutrons e o número de elétrons a gente vai ter que procurar, tá certo? Então, se o número atômico é 80, o número de prótons é 80, certo? O número de nêutrons, então eu vou ter que fazer a massa, né, menos o número atômico. A massa menos o número atômico. A massa é 200 menos 80, porque eu sei que a massa é 200. Ele está mostrando lá na questão. O número que está acima é 200. Então, vou fazer 200 menos o de baixo, que é 80. Né? Massa menos número atômico. 200 menos 80 vai ser igual a 120. Então, o número de nêutrons é 120. Tá certo? E o número de elétrons. Tá certo?
Então, esse número de elétrons para uma partícula neutra, tá ok? Para uma partícula neutra, ele vai ser igual ao número de prótons, ok? Se a partícula está neutra, a quantidade de prótons que tem no núcleo vai ser a quantidade de elétrons que está ali na eletrosfera, tá ok? Então, se o número de prótons é 80, o número de elétrons também vai ser igual a 80, tá ok? Então, está respondido o exemplo 3. É bem fácil, né? Bem simples. Basta fazer as adições e subtrações e ver aí, né, de acordo com as informações que ele vai te dando, né, quem é quem aí na história. Aí fica bem simples o entendimento, ok? A massa atômica, certo? A massa atômica é a massa de um átomo medida em unidade de massa atômica, certo? Sendo simbolizada por U. Simbolizamos ele por U, certo? Então, um U, do jeito que está, equivale a 1/12 da massa de um átomo de carbono 12, por exemplo, né? Que é o isótopo natural do carbono mais abundante, certo? Que possui 6 prótons, 6 nêutrons, certo? Ou seja, o total de massa atômica, né, ele é igual a 12. Então nós temos 6 prótons e 6 nêutrons, somando vai dar os 12 aí, por isso que a gente chama de carbono 12. Tá, ok? É uma, né, uma massa atômica, ele equivale a 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas, certo? Da forma que aqui está, certo? Nós pegamos aí essa uma unidade de massa atômica, né, que é 1/12, tá ok? E essa uma unidade de massa atômica, ela tem, né, aqui essa quantidade de massa, que é 1,66 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Percebam que é uma quantidade bem pequena, né? O valor ele é muito pequeno. Isso porque nós estamos falando de um núcleo atômico, certo? Um núcleo atômico, ele é muito pequeno, certo? A massa de um átomo é muito pequena. Mesmo assim sendo pequena, ela está concentrada, né, no seu núcleo, tá ok? Então nós estamos falando de valores muito pequenos. Então, quanto aos isótopos, o que são isótopos? Isótopos, eles são, né, partículas, né, ou núcleos atômicos, que nós estamos tratando aí de um mesmo núcleo atômico, porém com algumas pequenas variações. Tá ok? Por exemplo, nós falamos agora do carbono 12, mas nós temos outros tipos de carbono também. Então nós tratamos isso como isótopos. A palavra iso, não é, significa igual. Então, ó, conceitualmente, isótopos são átomos que possuem o mesmo número de prótons, certo? O mesmo número de prótons. Ou seja, são espécies distintas do mesmo elemento. Isso diferindo apenas o número de massa e de nêutrons. Ou seja, nós estamos falando da mesma quantidade de prótons, vai diferir o quê? A quantidade de massa, né? Se essa quantidade de massa do núcleo é maior ou menor, e quem vai definir se essa quantidade de massa vai ser maior ou menor vai ser a quantidade de nêutrons, tá ok? Porque o número de prótons ele não muda, certo? Esse número de prótons é que vai definir o elemento, tá ok? Mas nós podemos variar o número de nêutrons. Com isso, nós vamos ter aí uma variação na massa atômica, tá ok? Nós temos aqui o cloro, né? Por exemplo, o cloro 35 e o cloro 37. Isso quer dizer o seguinte, que o cloro 35 tem massa atômica 35, né? O número de massa é 35. E o cloro 37, o número de massa é 37. Ou seja, nós temos a diferença de 2 prótons de um para o outro. Tá ok? Porque de 2 prótons, não, desculpa, de 2 nêutrons, porque o número de prótons não muda. Nós temos a diferença de 2 nêutrons entre eles. Tá certo? Ok? Ó, olha a sua massa relativa. 34, não é? E do outro é 36, é um pouco maior. Tá certo? Nós temos o isótopo do hidrogênio, tá certo? Que nós chamamos de prótio, deutério e trítio. Olha a diferença dos núcleos, tá ok? Nós temos um próton, continua sendo um próton, mas nós temos aqui nêutrons, né? Quantidade de nêutrons diferentes, tá certo? Nós temos o do carbono também, né? Carbono 12, 13 e 14, tá ok?
Então, com essas informações, nós finalizamos a aula de hoje e até a próxima.